Olá, boa noite. Em decisão unânime, o Comitê de Política Monetária do Banco Central mantém taxa básica de juros em 10,5% ao ano, depois de 7 quedas seguidas. Ajudante de ordens de Bolsonaro, Mauro Cid, confirma à Polícia Federal que entregou o dinheiro da venda das joias nas mãos do ex-presidente. E você vai ver também. Autor do PL do estupro, o deputado Sóstenes Cavalcante diz que vai alterar a proposta, mas que não vai desistir dela. Comissão de Educação do Senado aprova o novo ensino médio com aumento de carga horária e mudança nas disciplinas obrigatórias. O texto segue agora para o plenário da Casa. Uma mulher internada em uma clínica de recuperação foi vítima de estupro em Recife. Imagens de câmeras de segurança registraram tudo. As imagens do circuito interno da clínica mostram a vítima, que estava sedada, sendo abusada por um segurança do local. Ele coloca a mão por baixo do lençol que cobria a mulher. O caso aconteceu no dia 17 de novembro do ano passado em uma clínica de reabilitação e tratamento para a saúde mental aqui em Camaragibe. A vítima, de 30 anos, estava sob o efeito de medicamentos quando foi abusada pelo segurança de 46 anos. Ainda há um segundo indiciado, um técnico de enfermagem que seria responsável pela supervisão do local e que deve responder por omissão de socorro. A vítima estava em tratamento contra a depressão quando foi abusada. Depois de uma semana do acontecido, ela tentou suicídio. Ela se lavava tanto que feriu o corpo dela inteiro. A família acredita que houve omissão e negligência da clínica em relação ao caso. Se ela está numa clínica, é para ela estar guardada. É para ela estar o quê? Sendo cuidada, né? E não fazerem um negócio desse. A minha filha passou a sexta-feira chorando, pedindo pelo amor de Deus que me ligassem para tirar ela dali. E ela ainda teve que dormir na quinta-feira, no mesmo local. Em depoimento à Polícia Civil de Pernambuco, o segurança, que já foi indiciado por estupro, mas está foragido, e o técnico de enfermagem negaram as acusações. Ele nega todos os fatos, tá? Ele nega os fatos, diz que na verdade ele estava lá para fazer, que a vítima se queixava de uma lombalgia, que estava fazendo uma massagem, mas pelas imagens você vê que é uma versão claramente fantasiosa, né? A advogada da família espera justiça. É uma revolta grande por parte da família que se sente intimamente ofendida e, assim, negligenciada pelo que aconteceu, porque você não espera, você põe um ente seu para se tratar numa clínica que tem esse nome e você se depara com a situação dessa. Um ato em Brasília pediu o arquivamento imediato do projeto de lei que equipara o aborto após 22 semanas de gestação a homicídio. Os manifestantes se reuniram em uma das portas de acesso à Câmara dos Deputados e exibiram frases contra o projeto de lei. O ato, organizado por organizações e movimentos feministas, recebeu o apoio de parlamentares contrários ao texto. Contem com o nosso mandato para sepultar de vez esse projeto. Criança não é mãe, estuprador não é pai. Quem conhece a dor e a delícia de ser mulher é a mulher. Não dá para legislar sobre o corpo delas. A bancada fundamentalista teve que dar uma recuada. Eu espero e vou trabalhar para que esse projeto nunca venha à pauta, que ele seja engavetado para sempre, porque ele é absolutamente violento. É pela vida das mulheres! É pela vida das mulheres! Mais cedo, o autor da proposta, deputado Sóstenes Cavalcante, disse que vai alterar o texto e também ressaltou que a matéria vai ter o tempo necessário para a discussão. O projeto pode ser amadurecido, contribuições para enfrentar os estupradores com mais pena. Nós estamos dispostos a cumprir ajustes no texto. Eu nunca vi um projeto de lei entrar nesta casa e sair na segunda casa igual ao que entrou. As mudanças no texto e na tramitação aconteceram depois do presidente da Câmara, Arthur Lira, adiar a apreciação da matéria. O projeto só deve ser analisado depois do recesso parlamentar. Lira também garantiu que o texto deve ser debatido em comissões. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou que hospitais da Prefeitura de São Paulo comprovem se estão cumprindo a decisão que suspendeu a resolução do Conselho Federal de Medicina que dificulta o aborto em casos de estupro.
O ministro se reuniu ainda com diretores do Conselho Federal para discutir o tema. No encontro, eles reforçaram que o Conselho concorda com o aborto após a 22ª semana de gestação apenas nos casos de estupro, porque o ato oferece risco à saúde da mãe. O ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, tenente-coronel Mauro Cid, disse à Polícia Federal que vendeu joias dadas ao governo brasileiro a mando do ex-presidente. E ainda que entregou o dinheiro da venda nas mãos de Bolsonaro. O repórter Igor Damasceno está ao vivo em Brasília, traz mais informações. Igor, são declarações fortes e bastante comprometedoras, né? Boa noite. Complicam a situação ainda mais do ex-presidente Jair Bolsonaro, né, Amanda? Boa noite a você, também ao Augusto. Boa noite a todos que nos acompanham. Segundo Mauro Cid, o relógio da marca Rolex, que integrava o kit ouro branco, dado de presente pelo governo da Arábia Saudita, foi vendido na internet por $68 mil, o equivalente a R$300 mil. A venda teria acontecido em junho de 2022. Cid disse aos investigadores que o dinheiro da venda foi depositado na conta do pai dele, o general reformado Mauro Lourena Cid. Isso aconteceu em Miami, quando Lourena Cid morava nessa cidade, no momento em que ele comandava o escritório da Apex Brasil. Bolsonaro teria tido acesso à metade do valor em setembro de 2022, quando viajou para Nova York. Cid disse que pegou parte do dinheiro da venda com o pai dele e viajou ao encontro do ex-presidente Jair Bolsonaro. A outra parte só foi entregue em janeiro de 2023, quando o Bolsonaro já morava em Orlando, também nos Estados Unidos. De acordo com as informações repassadas por Mauro Cid, todo o montante teria sido entregue em mãos ao ex-presidente e em espécie, para não levantar suspeitas. Segundo as nossas fontes aqui na Polícia Federal, teria sido o próprio ex-presidente Jair Bolsonaro que pediu para Mauro Cid fazer a venda das joias estrangeiras. As informações foram dadas pelo ex-ajudante de ordens aqui na sede da Polícia Federal ontem à tarde em depoimento. Com as novas informações, o pai de Mauro Cid, general Lourena Cid, também deve ser indiciado no inquérito que apura a venda ilegal das joias estrangeiras. Inclusive, as investigações daqui da PF já estão na fase final. Nós entramos em contato com a defesa de Bolsonaro e pedimos um posicionamento, mas até o momento os advogados não nos responderam. Amanda, Augusto. Obrigado, Igor. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou a proposta que libera a atividade de cassinos, bingos, jogos do bicho e outras modalidades de aposta. Foram 14 votos a favor e 12 contrários. O texto põe fim a uma proibição de quase 80 anos e cria regras para a exploração, fiscalização e controle dos jogos. O texto segue para o plenário do Senado. Se aprovado, sem alterações, será encaminhado para a sanção do presidente Lula. E a Comissão de Educação do Senado aprovou o relatório que propõe mudanças no ensino médio regular e técnico. A carga horária de disciplinas básicas, como português e matemática, foi ampliada e o espanhol foi incluído como língua obrigatória. Agora, a proposta deve ser votada no plenário da Câmara, do Senado. O novo texto define que o ensino médio terá carga horária alterada de 1.800 para 2.400 horas. As disciplinas optativas terão 800 horas aula. Já o ensino médio técnico terá, a partir do ano que vem, carga horária mínima de 2.200 horas. A relatora, senadora professora Dorinha, seguiu a sugestão do governo em relação ao aumento das horas de estudos e colocou o espanhol como disciplina obrigatória. As mudanças devem impactar cerca de 8 milhões de estudantes. O projeto foi enviado pelo governo ao Congresso em outubro do ano passado, aprovado pela Câmara dos Deputados em março deste ano e depois encaminhado ao Senado. Com as novas mudanças, a proposta volta para a Câmara e só depois segue para a sanção presidencial. Termina hoje o prazo para o pagamento da taxa de inscrição do Exame Nacional do Ensino Médio. A taxa de R$ 85 pode ser paga por meio de boleto, Pix ou cartão de crédito. Os candidatos que perderem o prazo não poderão fazer as provas. O Enem deste ano já recebeu 5 milhões de inscrições. Moradores do Rio Grande do Sul podem se inscrever até a próxima sexta-feira, dia 21 de junho. O exame será aplicado nos dias 13 e 10 de novembro.
A cidade mineira de Conselheiro Lafayette suspendeu o uso em sala de aula de uma das obras do escritor e cartunista Ziraldo. O repórter Rodrigo Cabral está ao vivo de Belo Horizonte, traz as informações. Cabral, afinal de contas, que livro é esse, né? Um cartunista tão famoso e reconhecido como Ziraldo, e qual a motivação, qual a justificativa para a suspensão, para a proibição dessa obra? Boa noite, Amanda, Augusto, a todos que acompanham o Rede TV News. O livro é O Menino Marrom, um dos clássicos do autor Ziraldo. A obra foi suspensa das escolas de Conselheiro Lafayette, cidade que fica a quase 100 quilômetros aqui de Belo Horizonte. A decisão foi tomada pela Secretaria de Educação do município. A prefeitura informou que atendeu um pedido de pais de alunos que consideraram agressivo o conteúdo do livro, publicado em 1986. Ziraldo narra a história de dois amigos, um negro e um branco, que querem entender juntos as diferenças de cores na pele. Alguns pais entendem que trechos do livro induzem crianças a maus comportamentos. Em nota, a prefeitura disse que o livro de Ziraldo é um recurso valioso na educação, pois promove discussões importantes sobre respeito às diferenças e igualdade e aborda de forma sensível e poética temas como diversidade racial, preconceito e amizade. Mas diante das diversas manifestações e divergência de opiniões, solicitou a suspensão temporária dos trabalhos realizados sobre a obra. Um grupo de professores da rede pública de Conselheiro Lafayette criticou a decisão. Esse grupo pediu para não ser identificado e criticou a decisão por entender que pode abrir precedentes sem fundamentação. O mineiro Ziraldo morreu em abril, aos 91 anos. Amanda, Augusto. Obrigado, Cabral. O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, disse que vai abrir um novo leilão de compra de arroz, mas com monitoramento da Controladoria Geral da União. A declaração foi dada à Comissão de Agricultura da Câmara dos Deputados, que analisa o processo de compra do governo federal. O ministro Carlos Fávaro disse que a importação do arroz é importante para evitar uma escalada no preço do produto. As lavouras do Rio Grande do Sul, responsáveis por 78% da produção do grão no Brasil, foram afetadas pelas enchentes. Fávaro explicou que o quilo de arroz já estava 14% mais caro devido aos temporais do ano passado e que, se nada fosse feito, o valor ficaria ainda maior no fim deste ano. Por isso, o leilão, realizado às pressas, foi justificado como uma medida emergencial. A ideia era facilitar a importação de outros países e vender o produto de forma tabelada, a cerca de R$20. No entanto, o aumento da taxa de importação desestimulou o governo. Por que o arroz subiu 30%, 40%? Por que, ao tentarmos comprar, então, naquele momento de dificuldade logística do Rio Grande do Sul, tentarmos comprar 100 mil toneladas do Mercosul, sem ainda tirar a taxa de importação de 12%, em 4 dias, o valor disponível para comprar 100 mil toneladas se dava suficiente para comprar só 70 mil toneladas? Se isso não é ataque especulativo, o que é então? 4 empresas venceram o leilão. A Companhia Nacional de Abastecimento pediu cancelamento porque 3 empresas não apresentaram capacidade técnica e financeira, gerando risco de calote. O governo atendeu ao pedido e disse que um novo leilão vai ser feito com monitoramento da Controladoria Geral da União, a CGU. O então secretário de Políticas Agrícolas, Neri Geller, foi exonerado do cargo. Um assessor dele tem ligação com uma das empresas vencedoras e participou da negociação do leilão. O possível conflito de interesses motivou o governo a demiti-lo. Geller chegou a dizer que ficou chateado com o ministro Carlos Fávaro. Não se trata aqui de fazer julgamento, hipótese alguma de que algum ato falhe, mas é a total liberdade que precisa ser feita para investigar. O empresário Adriano Domingues da Costa, procurado por atirar no carro de um casal em Boituva, no interior de São Paulo, depois de uma briga de trânsito na última sexta, foi preso hoje em Alumínio, que também fica no interior paulista. Segundo a polícia, Adriano estava a caminho da delegacia para se entregar quando os policiais interceptaram o carro dele. O empresário prestou depoimento durante a tarde e depois foi encaminhado para a unidade carcerária da região.
O caso é investigado pela Polícia Civil como tentativa de homicídio por motivo fútil. E foi presa em São Paulo a mulher que agrediu um casal gay numa padaria em fevereiro em São Paulo. Na última sexta-feira, ela atropelou um homem enquanto dirigia em alta velocidade. O homem foi socorrido e ficou em observação. Jaqueline Santos Ludovico apresentava sinais de embriaguez. Ela passou com audiência de custódia e teve a prisão preventiva convertida em domiciliar. Um tiroteio foi registrado nessa madrugada em Salvador, na Bahia. A guerra entre facções causa medo nos moradores da capital baiana. Foi a terceira madrugada consecutiva de violência. Desta vez, os moradores tiveram que aguentar tiroteios e até explosões de granadas. Durante o confronto, vídeos e fotos viralizaram na internet. A disputa entre as facções começou por volta de 1h da manhã. Os tiroteios se estenderam até às 5 horas e interromperam a entrada de ônibus na região. Segundo a Secretaria de Segurança Pública da Bahia, depois da intensa troca de tiros no local, a segurança foi reforçada. Apesar da tensão, não há registro de pessoas atingidas pelos disparos. O presidente licenciado do Solidariedade, Eurípides Gomes, foi transferido para a Penitenciária Federal de Brasília. Ele estava detido na Superintendência da Polícia Federal desde o último sábado, quando se entregou após ficar 3 dias foragido. Eurípides é alvo de uma investigação que apura o desvio de 36 milhões de reais do fundo eleitoral durante a campanha de 2022. As suspeitas são da época que Eurípides estava no PROS. Um ano depois, o partido se fundiu ao Solidariedade. Em nota, a defesa afirmou que vai comprovar a inocência do político. Uma pesquisa do Sindicato dos Hospitais, Clínicas e Laboratórios do Estado de São Paulo aponta que as internações por dengue e também síndromes respiratórias graves desaceleraram na primeira quinzena de junho. Vamos conversar com a Estela Freitas, que tem todos os detalhes dessa notícia que vem como um alívio, né, Estela? Oi, Amanda. Uma boa noite a você, boa noite a todos. Baita alívio, viu? A pesquisa foi feita com 81 hospitais privados do estado entre os dias 4 e 14 de junho. 53% deles afirmaram que não houve aumento de pacientes internados com dengue e síndrome respiratória aguda grave. No mês passado, esse número era só de 2% dos hospitais. No pronto atendimento, foi registrada uma redução no tempo de espera. 68% dos hospitais disseram que o tempo médio é de 1 a 2 horas. Em maio, 73% dos serviços de saúde estavam com espera entre 2 e 4 horas. Ainda segundo o Sindicato dos Hospitais, Clínicas e Laboratórios do Estado de São Paulo, a retração na incidência de dengue e síndrome respiratória aguda grave nos hospitais pode ter relação com o clima, ou seja, com as ondas de calor que estão atingindo São Paulo. Amanda, Augusto. E o Copom, o Comitê de Política Monetária do Banco Central, decidiu interromper o ciclo de quedas da Selic, a taxa básica de juros da economia brasileira. Na reunião de hoje, o colegiado decidiu manter a Selic em 10,50% ao ano. O repórter Marcos Amoroso traz as informações ao vivo, direto de Brasília. Boa noite para você, Amoroso. Boa noite, Augusto. Boa noite, Amanda, e a todos que nos assistem. É isso, a manutenção da taxa básica de juros em 10,5% ao ano já era esperada por grande parte do mercado financeiro e, como você disse, representa uma parada na trajetória de queda da Selic. Nas últimas 7 reuniões, o Banco Central cortou os juros, 6 vezes em 0,5 ponto percentual e a última, em maio, em 0,25%. Em nota, o Copom justificou a manutenção do patamar da Selic devido ao cenário da economia externa no mundo inteiro, ao cenário da política monetária nos Estados Unidos e também destacou o cenário inflacionário aqui no Brasil. Segundo o último boletim Focus, a expectativa para a inflação no Brasil em 2024 subiu de 3,8% há 4 semanas para 3,96%.
A meta da inflação para 2024 é de 3%, com uma margem de tolerância de 1,5 ponto percentual para mais ou para menos, ou seja, 3,96 ainda está dentro dessa tolerância. Na terça-feira, o presidente Lula criticou a atuação de Roberto Campos Neto à frente da presidência do Banco Central e esperava que a trajetória de queda de juros fosse inclusive acentuada. Para poder explicar o que a taxa básica de inflação, taxa básica de juros influencia na vida de todos nós, da população, o repórter Felipe Brosco preparou uma reportagem e a gente acompanha agora. A medida mantém a taxa básica de juros no menor patamar desde dezembro de 2021, quando o índice fechou em 9,25%. Mesmo com a decisão do Copom, esta professora de economia acredita que o Brasil ainda tem uma taxa de juros em nível muito alto. Uma das mais altas que a gente tem no planeta, né? E a sua oscilação controla o nível de preços, mas ela poderia oscilar em torno de um eixo menor, né? Ela podia estar num patamar mais baixo e aí sim controlar a inflação com essa oscilação. A taxa Selic é definida pelo Copom, o Comitê de Política Monetária do Banco Central, levando em consideração a meta de inflação. E o objetivo é fazer com que os juros mantenham a inflação dentro dessa meta, que atualmente é de 3%. Em agosto do ano passado, o Banco Central iniciou um ciclo de cortes da taxa Selic, que na época estava em 13,75%. Em maio deste ano, ela chegou a 10,5%. Apesar de parecer distante do dia a dia da sociedade, a Selic impacta na vida de todos nós. Isso porque ela influencia, por exemplo, nas taxas de juros de quando fazemos um financiamento imobiliário, de veículo ou até um empréstimo pessoal. E ela impacta também na inflação e nos investimentos que são feitos no país. Para este economista, desta vez, mais do que o valor da taxa Selic, é importante que o Copom passe a mensagem de alinhamento dos diretores. Existem bons motivos para não cortar, para cortar 25, para cortar 50. Você teria bons motivos para cada uma dessas opções. Só que o mais importante é mostrar um nível de coesão da autoridade monetária. Todo esse ruído precisa ser mitigado. Porque se ele não é mitigado, fica a sensação sempre que vai ter mais alguma conta para aparecer. E sempre quando você tem esse sentimento, isso gera incerteza. Incerteza gera risco, risco gera juros. Bom, foi o que o Banco Central fez, né? Decidiu por unanimidade, ou seja, totalmente alinhados os 9 diretores. O dólar comercial fechou a quarta-feira com valor de R$ 5,44, alta de 0,14%. Em meio a críticas do presidente Lula à gestão do Banco Central e à manutenção da taxa de juros em 10,5%, a moeda americana alcançou o maior valor em um ano e meio. O real se tornou a quinta moeda que mais perdeu valor em relação ao dólar, com desvalorização de 11,4% nesse ano de 2024. Apesar da desconfiança do mercado, o índice Bovespa fechou em alta, uma pequena alta de 0,53%. Um estudo do MAP Biomas mostra que 1 a cada 4 hectares de mata pegou fogo no Brasil nos últimos 40 anos. Segundo o levantamento, entre 1985 e 2023, foram mais de 199 milhões de hectares queimados pelo menos uma vez no Brasil. 1 hectare equivale a 10 mil metros quadrados, tamanho um pouco maior que um campo de futebol oficial. Os 3 municípios que mais sofreram com queimadas nesse período foram Corumbá, no Pantanal, seguido por São Félix do Xingu, na Amazônia, e Formosa do Rio Preto, no Cerrado da Bahia. Mais de 2/3 da área afetada pelo fogo estavam em locais de vegetação nativa. Juntos, o Cerrado e a Amazônia concentraram cerca de 86% da área queimada pelo menos uma vez no país. E agora chegou a hora da previsão do tempo. Amanhã chegou o inverno finalmente, né, Igor? Mas sinal de frio, sei lá, acho que não tem nenhum, tem? Exatamente. Boa noite, Amanda. Boa noite, Augusto. Boa noite para você que está em casa. Pois é, o inverno começa amanhã às 5h51 da tarde. Só que as temperaturas não devem cair, não, viu? O tempo só fica instável em partes da região norte, pontos do nordeste e também do sul do país. Em toda essa área que a gente vê em vermelho e também laranja aqui no mapa, o tempo vai ficar quente com as temperaturas acima da média até pelo menos agosto, sem previsão de chuva. Amanhã, por exemplo, as máximas podem chegar na casa dos 33 graus em Manaus e 36 graus
em Cuiabá. Em São Paulo, o tempo também continua quente, inclusive tem mais de 20 dias que não chove na capital paulista. As máximas podem chegar aos 28 graus amanhã e na sexta-feira e 27 graus no sábado. No Rio de Janeiro, o dia continua quente, com os termômetros na casa dos 32 graus, Belo Horizonte com 28 graus e Vitória, no Espírito Santo, 29 graus. A chuva continua no litoral nordestino, em grande parte da região norte e também no sul do país, no Rio Grande do Sul e em pontos de Santa Catarina, e essa condição continua durante todo o inverno, viu? Boa noite para todo mundo. Amanda Augusto. Obrigado, Igor. Até amanhã. A Polícia Civil do Paraná deflagrou uma operação contra um grupo criminoso suspeito de transportar drogas em caminhões frigoríficos. A ação ocorreu nos estados do Paraná, Minas Gerais, São Paulo, Santa Catarina e Rio de Janeiro. A polícia cumpriu 27 mandados de busca e apreensão. Segundo a investigação, o grupo teria movimentado cerca de 100 milhões de reais em 4 anos. As drogas eram transportadas em caminhões frigoríficos para burlar a fiscalização. Um dos alvos da operação foi o jornalista Ricardo Lira Ribeiro, dono de um jornal digital. Ele foi preso no Rio de Janeiro acusado de cuidar das contas bancárias da quadrilha. 17 veículos foram sequestrados e bens de 24 pessoas e 13 empresas foram bloqueados. A polícia apreendeu ainda cédulas de dinheiro. Os suspeitos são investigados por tráfico de drogas, organização criminosa, lavagem de dinheiro e associação para o tráfico. Ilhabela, no litoral norte de São Paulo e anfitriã da Semana de Vela em julho, recebeu uma visita ilustre hoje. Essa baleia linda aí que apareceu em plena quarta-feira de muito sol. A imagem foi registrada do Aquabus, transporte aquaviário da cidade. As primeiras aparições das baleias jubarte na região começam em abril, aumentam em maio, mas se intensificam mesmo em junho e julho, quando é possível avistar o maior número de animais pelo litoral de São Paulo. O deputado federal Guilherme Boulos, do PSOL, lidera a corrida pela Prefeitura de São Paulo, segundo pesquisa do Instituto Atlas Intel, produzida em parceria com a CNN Brasil. Em segundo lugar, aparece o prefeito Ricardo Nunes, do MDB. De acordo com a pesquisa, Guilherme Boulos tem 35,7% das intenções de voto. Em relação à pesquisa anterior, feita no fim de maio, o pré-candidato oscilou para baixo, mas dentro da margem de erro. Em segundo lugar, vem o prefeito Ricardo Nunes, com 23,4% das intenções de voto. O resultado é maior que o do levantamento anterior e acima da margem de erro. O candidato Pablo Marçal, do PRTB, vem em terceiro, com 12,6% da preferência do eleitorado. No mês passado, tinha 10,4%. Em seguida, aparece Tabata Amaral, do PSB, com 10,7% das intenções de voto. Em maio, tinha 9,9%. Kim Kataguiri, do União Brasil, tem 6,9% das intenções de voto. No último levantamento, tinha 7,9%. José Luiz da Atena, do PSDB, que também tinha 7,9%, caiu para 5,8%. Os dois últimos nomes na pesquisa são Marina Helena, do Novo, que tem 2% das intenções de voto e tinha 3,5%, e Altino Prazeres Júnior, do PSTU, que não pontuou e na pesquisa anterior aparecia com 0,5%. 1,1% dos entrevistados não sabem em quem vão votar e 1,8% responderam que devem votar em branco ou nulo. Segundo a pesquisa, em um eventual segundo turno, quando comparados os dois primeiros colocados, há um empate técnico. Guilherme Boulos aparece com 46% das intenções de voto e Ricardo Nunes com 44%. 9% dos entrevistados não sabem em quem vão votar e 1% dos indagados devem votar em branco ou nulo. A pesquisa ouviu 2.220 moradores da cidade de São Paulo entre os dias 10 e 11 de junho. O recrutamento foi digital e aleatório. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Voltou a chover forte no Rio Grande do Sul, principalmente em Porto Alegre. As ruas da capital gaúcha amanheceram inundadas. A empresa pública de transporte e circulação recebeu 47 ocorrências de alagamentos na cidade. Já no interior do estado, os moradores registraram até chuva de granizo.
Dados do Instituto de Pesquisas Hidráulicas da URGS indicam que, durante o final de semana, todos os rios que desaguam no Guaíba tiveram elevação. Na noite de ontem, o Taquari atingiu cota de inundação, chegando à marca de 19 metros e 62 centímetros. Em Bagé, no sul do estado, moradores registraram queda de granizo. Granizo em Bagé. Em Capão do Leão, também na Zona Sul, o chão desta propriedade ficou coberto por pedras de gelo. Não é um evento que ele fica restrito na região sul do estado. Ele pode ocorrer em qualquer região do Rio Grande do Sul. A região noroeste, ela é frequentemente atingida por fortes temporais e com eventuais quedas de granizo. Em Porto Alegre, o Guaíba voltou a preocupar após a subida da água. Durante a tarde, o lago mais uma vez ficou próximo da cota de alerta. Nas primeiras horas do dia, alguns pontos da capital voltaram a alagar, como é o caso desse acesso ao bairro Navegantes, zona norte da cidade. Por aqui, o volume de água é tão alto que alguns carros mais baixos já não conseguem atravessar. Nós estamos ainda com uma infraestrutura muito saturada, sobrecarregada. Então, a partir de agora, em algumas regiões, pontual, não é um cenário tão amplo como da outra vez, mas em algumas regiões, mesmo chovendo pouco, nós teremos transtornos. O roubo e o furto de aparelhos celulares são crimes comuns no Brasil. Além de perder o aparelho, o usuário tem a conta bancária e dados invadidos pelos criminosos. Mas alguns aplicativos têm ajudado as vítimas a combater esse crime. O Andrei teve o celular roubado 2 vezes. Na última vez, graças ao e-mail salvo no aparelho, ele conseguiu rastrear, bloquear e recuperar o aparelho. Pediu para tirar senha digital, reconhecimento facial, mas ele não pediu para tirar e-mail, qualquer conta que tivesse, ele não pediu para tirar. Segundo dados da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, só este ano, quase 3 milhões de roubos e furtos de celulares foram registrados no estado. Na capital paulista, foram mais de 136 mil. Os iPhones da Apple podem ser rastreados e bloqueados em buscas, a partir do login da conta do usuário. Já o sistema Android do Google, além de realizar o rastreamento e o bloqueio dos aparelhos, divulgou uma tecnologia que começará a ser testada em breve. É o bloqueio automático por detecção de roubo. Na prática, é uma inteligência artificial que, ao identificar mudanças de direção e velocidade do smartphone, bloqueia o aparelho automaticamente. Uma outra forma de proteger os dados é com o aplicativo Celular Seguro do governo federal. Basta baixar o programa e realizar o cadastro. Caso o usuário perca ou tenha o celular roubado ou furtado, é emitido um alerta para as instituições financeiras e para as operadoras de telefonia. Depois desse alerta, o aparelho é bloqueado. Em 6 meses, o aplicativo já ajudou mais de 43 mil pessoas que tiveram os aparelhos furtados ou roubados. Além de backups regulares e a instalação dos aplicativos de segurança, os especialistas dão outras dicas para proteger os aparelhos dos criminosos. Que um dos pontos de configurações mais importantes é você não deixar habilitado, mesmo bloqueado, que alguém consiga abaixar ali e tirar a rede Wi-Fi, ele deixar o seu celular em contato com a rede. O especialista dá outra dica importante para recuperar o celular. Você colocar um outro número de telefone para a recuperação de senhas das suas contas de e-mail, redes sociais e de banco é muito importante. Um telefone que não chegue no seu, mas sim de uma outra pessoa. O presidente Lula deu posse hoje à nova presidente da Petrobras, Magda Chambriard. No comando da empresa desde o dia 24 de maio, Magda Chambriard tomou posse oficialmente na tarde de hoje no Centro de Pesquisas da empresa, na Ilha do Fundão, zona norte do Rio de Janeiro. A engenheira, especialista em produção de petróleo e gás, trabalhou na estatal por 22 anos e foi diretora-geral da Agência Nacional do Petróleo. Magda foi indicada pelo presidente Lula após a demissão de Jean Paul Prates e se tornou a 6ª presidente da empresa em menos de 3 anos. Magda Chambriard afirmou que a companhia será líder na transição energética. Alguém tem que financiar essa transição. E para financiar essa transição são fundamentais investimentos em exploração e produção.
Esses investimentos hoje representam cerca de 70% do nosso orçamento total e geram os maiores retornos para a companhia. Não existe falar em transição energética sem mencionar quem é que vai pagar essa conta. Na cerimônia, o presidente Lula entregou um crachá de identificação da Petrobras para a nova presidente. Lula discursou mais uma vez contra a privatização da empresa. Ele disse que ela foi alvo de uma campanha de desmoralização que visava seu desmonte. Com o falso argumento de combater a corrupção, a Operação Lava Jato mirava, na verdade, o desmonte e a privatização da Petrobras. Se o objetivo fosse, de fato, combater a corrupção, que se punisse os corruptos, deixando intacto o patrimônio do nosso povo. Mas o que foi feito não foi isso. O que foi feito foi uma tentativa de destruir a imagem da empresa. A imagem, porque uma imagem vale um preço tanto quanto o produto que a empresa produz. O presidente Lula também buscou acalmar os ânimos dos investidores. Ninguém quer que nenhum acionista tenha 1 centavo de prejuízo. Se investiu, tem direito a ter o seu retorno do investimento. Ninguém quer isso. Ninguém quer que a Petrobras seja uma empresa deficitária, que ela perca dinheiro. Não. Eu quero a Petrobras uma empresa lucrativa. Quanto mais lucro, mais investimento e mais imposto vai pagar e mais o Haddad vai ficar feliz com o dinheiro para poder o Tesouro ajudar os prefeitos de estado. Boa noite, até amanhã. Vida longa, Chico.